Uma vez setada todas essas configurações do nosso ambiente web, né, seja localhost ou seja ele na internet, agora nós podemos então criar o nosso aplicativo para consumir dados da nossa API. Então, o que eu recomendo? Vocês utilizarem então um novo projeto com aquela base do banco de dados que nós deixamos lá na primeira parte do desenvolvimento de banco de dados. Então eu tenho aqui um arquivo banco de dados que é o base. Então vocês podem extrair este projeto para começar ele um novo projeto. E o que eu fiz? Eu fiz da seguinte maneira, ó, esse projeto base, esse banco de dados base, esse traço aqui, ele vai reclamar. Então vocês alteram aqui o nome dele para banco de dados 2, se você já tem esse banco de dados lá no na sua pasta de projetos. E aí você então pode continuar editando ele de onde a gente parou. Então você vai ter um projeto para SQLite e agora um novo projeto com o mesmo nome, banco de dados, mas banco de dados 2 agora, né? Dentro dele vai ter o projeto banco de dados, e aí você então pode continuar a editar ele daquele ponto que nós deixamos ele preparado para receber as informações de banco de dados. Então eu vou pegar esse projeto aqui, banco de dados, que eu vou chamar ele de banco de dados 2, e eu vou copiar ele e colar lá na minha pasta de projetos do Android. Então eu vou copiar esse banco de dados, na verdade eu vou abrir ele aqui, eu vou renomear ele aqui, ó, tenho banco de dados 2, e esse banco de dados 2 eu vou dar um Ctrl X nele aqui e vou lá até o meu Android Studio Projects e Ctrl V nele aqui. Ele vai copiar o banco de dados 2 agora aqui, então eu tenho o meu banco de dados, o meu projeto banco de dados, que é o SQLite, e agora eu tenho o banco de dados 2, que é o MySQL. Se você quiser colocar o nome aqui SQLite, MySQL, isso tanto faz para nós, né? Então você que decide como fazer. Podemos fazer dessa maneira, então, né? Fica mais correto, banco de dados SQLite. E eu tenho aqui o banco de dados 2, que é o MySQL. Isso, agora fica mais correto. Então, esse banco de dados MySQL, eu posso, então, continuar trabalhando com ele mesmo com o package name igual aqui, né? Ó, source main java com example banco de dados. Não tem problema. Simplesmente nós mudamos o nome do projeto para banco de dados MySQL. Para a gente saber que esse aqui é o SQLite, esse aqui é o MySQL. Então agora eu posso abrir esse projeto, nós já criamos, ele já está criado. Então eu vou aqui em banco de dados MySQL. Ele está aqui. Eu vou abrir ele. Você pode dar um Trust Project aqui. Então depois que ele subiu o projeto, a gente pode rodar aqui as updates, né, do projeto, porque ele foi criado numa versão anterior. Então eu vou dar um Start AGP Update e aguardar Run Selected Steps. Eu vou fazer o seguinte, eu vou deixar esta versão que eu vou dar esse update, eu já vou disponibilizar para vocês também, porque algumas pessoas estão tendo problemas na hora de migrar esse projeto antigo para a versão mais recente, então eu vou deixar ela já pronta, migrada para vocês. Então abriu aqui o projeto, né? Ele já acabou de renderizar, veja que nós temos aqui tudo já pronto, os layouts e tudo mais, o Java, então basta nós continuarmos a criar estes elementos, né? Ó, por exemplo, o movimento já está tudo aqui, inclusive o nosso adapter e tudo mais. Então basta que nós criemos, então agora continuemos a editar, fazendo então a conexão desse aplicativo, nesse novo projeto, com a nossa API. Uma outra coisa importante também é aqui no nosso emulador,
nós já temos esse projeto criado aqui, instalado, que nós estávamos utilizando pelo SQLite. Se nós continuarmos, ele vai criar dois bancos de dados, ou ele vai continuar usando o banco local, e isso pode dar um problema. Então vamos achar o banco de dados. Eu vou desinstalar ele aqui, eu vou arrastar ele para desinstalar. Ou você vai lá em configurações, aplicativos e desinstala. Então eu quero que desinstale ele aqui para eu poder começar a fazer esse desenvolvimento agora do zero. Para nós acessarmos conteúdo externo ao nosso aparelho, né, então para a gente consumir conteúdo da internet, nós podemos usar as bibliotecas e os recursos nativos do próprio Android, né, que ele disponibiliza na API. Mas muitas vezes ele acaba se tornando um pouco pesado e muito trabalhoso para a gente fazer essa implementação do zero. Sem contar que algumas bibliotecas, como a SyncTask, por exemplo, ela já deixou de ser uma biblioteca segura, né? Então ela está deprecated. Então a gente acaba utilizando recursos de terceiros. Um dos recursos bastante úteis para acessar esses conteúdos fora do nosso aplicativo é a biblioteca Retrofit. A Retrofit, que é desenvolvida pela Square, então ele é uma biblioteca bem simples de utilizar para a gente poder consumir esses conteúdos externos ao nosso aplicativo. Então o que a gente vai fazer? A primeira coisa, a gente vai adicionar as dependências no nosso projeto. Então aqui em Gradle Scripts, aqui em Build Gradle, nós vamos colocar 3 dependências aqui. Essas 3 dependências, uma traz as bibliotecas do Retrofit, um traz esse JSON, Convert JSON aqui, ele vai possibilitar converter os arquivos JSON, né, para o formato que a gente vai utilizar lá na API, e essa biblioteca OKHTTP 3 Log Interceptor, ele vai possibilitar então que a gente leia o conteúdo que vai retornar da internet. Então essas 3 dependências a gente tem que colocar aqui e Sync Now. Depois que eu dei um Sync Now aqui, ele pediu para a gente dar um upgrade. Eu vou dar esse upgrade aqui, então Run Selected Steps e aguardar ele terminar. Atualizado agora o Gradle, então também estamos com as dependências. Agora nós precisamos fazer o seguinte: para que a nossa aplicação acesse sites da internet, nós precisamos vir aqui em Manifest e adicionar uma permissão para garantir que o usuário tenha essa permissão para acessar sites externos. Então eu vou adicionar essa permissão e eu também vou criar um arquivo de configuração de rede, aqui de Network Security, para garantir aqui no Manifest que a gente vai poder acessar alguns sites em específico. Então aqui em REST eu vou criar um New Android Resource File que vai ficar dentro de XML. Então eu vou colocar ele dentro dessa pasta XML. Ela não existe aqui. Então eu vou criar ela, porque ela não existe, e eu vou chamar aqui de Network Security Config. E vou dar um OK aqui. Ele vai criar esse arquivo de configuração, e nesse arquivo de configuração, nós vamos aqui em Code, na visualização de código, e aqui eu vou substituir essa Preference Screen por estas configurações aqui. Então eu estou falando que aqui no Base Config eu vou confiar nos certificados User and System, para garantir, né, que esses certificados, né, que a gente confia, aqui em Base Config, e Domain eu vou colocar o endereço do meu computador aqui, porque eu estou utilizando então ele aqui no meu computador, 192.168.0.19. Esse é o domínio que eu vou aceitá-lo como confiável. Se você está utilizando então um domínio que na internet, né, que ele está na internet, então você pode colocar aqui alguma coisa.com.br
para que ele aceite essas configurações. Então, feito esse cara aqui, Ctrl S, eu lá no manifest novamente, eu vou colocar uma tag aqui de Android Network Security Config e eu vou apontar para este arquivo lá também. Então, essas configurações iniciais, elas permitem então que o nosso aplicativo acesse a internet e ele então use essas configurações aqui, né, deste arquivo para poder garantir esse acesso a este site.